A história de Israel está imersa em trevas e sem direção, fechando o caótico período dos juízes, mas a resposta divina para essa crise nacional não começa em um palácio, e sim na dor silenciosa de uma família comum. Ao abrirmos os capítulos 1 a 3 do livro de 1 Samuel, somos levados à região montanhosa de Efraim, onde conhecemos a casa de um homem chamado Eucana. Ele possui 2 esposas, Penina e Ana. O ambiente familiar reflete a própria divisão e amargura da nação, pois Penina tem filhos e humilha cruelmente Ana, que é estéril. A narrativa descreve a família subindo anualmente ao centro religioso de Siló para adorar e oferecer sacrifícios. É durante uma dessas viagens anuais que a aflição de Ana atinge seu limite. Incapaz de comer, ela se afasta das festividades e vai para a entrada do tabernáculo. Em prantos, ela faz um voto silencioso a Deus, prometendo que se o Senhor lhe der um filho homem, ela o dedicará ao serviço divino por toda a vida, e navalha nunca passará por sua cabeça. O velho sacerdote Eli, sentado junto ao batente do templo, observa Ana, e vendo apenas seus lábios se mexerem sem emitir som, a acusa asperamente de estar embriagada. Ana, com profunda mansidão, explica que está apenas derramando sua alma perante o Senhor. Eli então muda de postura e a abençoa, pedindo que Deus atenda à sua petição. O texto nos mostra que o semblante de Ana muda, ela volta em paz, e Deus se lembra dela. Ela engravida, dá à luz um menino chamado Samuel, e assim que a criança é desmamada, ela cumpre rigorosamente sua promessa, entregando o menino no santuário de Siló para servir a Deus. A história avança para o capítulo 2 do livro de 1 Samuel, criando um cenário de contrastes absolutos. Após registrar a bela e profética oração de agradecimento de Ana, o texto volta sua câmera para os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias. A narrativa os classifica de forma contundente como homens perversos que não se importavam com o Senhor. Enquanto o pequeno Samuel crescia servindo fielmente no santuário com seu pequeno manto de linho, os filhos de Eli destruíam a reverência e a adoração em Israel. A corrupção no santuário era profunda e afrontosa. O texto detalha que os filhos de Eli enviavam servos para espetar e retirar à força a carne dos sacrifícios das panelas dos adoradores, exigindo a carne crua antes mesmo que a gordura fosse queimada a Deus. Na cultura levítica, o sacrifício pacífico era uma refeição sagrada compartilhada, mas a gordura pertencia estrita e exclusivamente ao Senhor. Ao roubar a carne, exigir os melhores cortes com ameaças de violência e ainda se deitarem com as mulheres que serviam na porta da tenda do encontro, os sacerdotes profanavam o coração da aliança, extorquiam o povo e transformavam o local mais sagrado de Israel em um ambiente de blasfêmia e exploração. O idoso Eli tem conhecimento de todos esses abusos, mas apenas repreende seus filhos de forma fraca e passiva, honrando-os mais do que a Deus. Como resultado dessa tolerância com o pecado, um profeta anônimo é enviado por Deus a Eli. Ele anuncia um juízo severo e irreversível. O sacerdócio seria cortado daquela linhagem, e a morte repentina de Hofni e Finéias, no mesmo dia, serviria como o sinal incontestável dessa condenação. Chegando ao capítulo 3 de 1 Samuel, a narrativa nos conduz ao momento decisivo dessa transição espiritual. O livro faz questão de informar o leitor de que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. É noite no santuário. Os olhos de Eli estão quase cegos, uma imagem que espelha perfeitamente a escuridão espiritual que cobre a liderança de Israel. Mas a lâmpada de Deus ainda não se apagou. O jovem Samuel está deitado no templo do Senhor, perto de onde repousa a Arca da Aliança, quando escuta uma voz chamando seu nome. Acreditando ser Eli,
O menino corre até o aposento do velho sacerdote. Isso acontece 3 vezes seguidas, pois o texto explica claramente que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra divina ainda não lhe fora revelada. Na terceira vez, Eli compreende o que está acontecendo e instrui o jovem a voltar a deitar e a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Deus então se coloca ali e fala diretamente com Samuel, entregando-lhe uma mensagem pesada e terrível. É a confirmação da ruína total da casa de Eli, justificando que o sacerdote sabia das blasfêmias de seus filhos e não os puniu. Na manhã seguinte, Samuel teme relatar a visão, mas é pressionado por Eli a contar absolutamente tudo. Com integridade profética, Samuel repassa o julgamento divino e Eli aceita a sentença de forma resignada. O relato deste bloco narrativo termina afirmando que Samuel cresceu, que o Senhor estava com ele e que não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras. De Dan até Berseba, todo o Israel passou a reconhecer que a liderança espiritual havia mudado e que Samuel estava estabelecido como o novo profeta do Senhor. A terrível consequência da corrupção espiritual em Israel finalmente se materializa no campo de batalha, mergulhando a nação em uma de suas maiores crises históricas. Ao avançarmos para os capítulos 4 a 7 do livro de 1 Samuel, o cenário pacífico do santuário é substituído pelo caos violento da guerra contra os grandes inimigos de Israel, os filisteus. No capítulo 4, o texto descreve que os exércitos se encontram em Ebenezer e Israel sofre uma dura derrota, perdendo cerca de 4.000 homens. Desesperados e confusos, os líderes tomam uma decisão drástica e presunçosa. Mandam trazer a Arca da Aliança de Siló para o acampamento militar, acreditando que a presença física do objeto sagrado forçaria Deus a dar-lhes a vitória. Quando a arca chega, acompanhada pelos sacerdotes corruptos Hofni e Finéias, os israelitas gritam com tanta força que a terra treme, assustando os filisteus. Porém, o desfecho é catastrófico. O exército de Israel é massacrado. 30.000 soldados caem, Hofni e Finéias são mortos e a arca de Deus é capturada. A tragédia atinge seu ápice quando um mensageiro foge para Siló e relata a notícia. Ao ouvir que a arca foi tomada, o idoso Eli cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Imediatamente depois, sua nora entra em trabalho de parto prematuro e, antes de falecer, nomeia o menino de Icabô, que significa que a glória de Deus se foi de Israel. A história avança para o capítulo 5 de 1 Samuel, onde a narrativa muda de foco e passa a acompanhar a Arca da Aliança em território inimigo. Os filisteus levam a arca para a cidade de Asdod e a colocam no templo de seu deus, Dagon. Na mentalidade do mundo antigo, capturar o objeto sagrado de um povo derrotado significava que a divindade vencedora era superior. Por isso, os filisteus exibem a arca ao lado da estátua de Dagon como um troféu de submissão do Deus de Israel. Contudo, o texto bíblico usa de profunda ironia para mostrar que o Deus de Israel não é um amuleto mágico e não havia sido derrotado, mas apenas julgara seu próprio povo por causa do pecado. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon está caída de bruços diante da arca, e no outro dia a estátua não apenas cai novamente, mas tem sua cabeça e suas mãos decepadas, provando visualmente que o Senhor luta por sua própria glória, mesmo em território inimigo. O texto continua relatando que o Senhor passa a castigar severamente os filisteus em Asdod e depois nas cidades de Gate e Ecrom, ferindo os habitantes com tumores terríveis. O pânico se instaura em toda a região. Entrando no capítulo 6,
Após 7 meses de sofrimento contínuo, os líderes filisteus decidem devolver a arca a Israel, enviando ofertas de culpa em ouro. Eles a colocam sobre uma carroça nova puxada por 2 vacas com crias recém-nascidas. Testando-se os animais contra seu instinto materno, iriam em direção a Israel, o que provaria que a praga viera de fato de Deus. De forma sobrenatural, as vacas caminham em linha reta e mugindo até a cidade israelita de Bet-Semes. A alegria do retorno, contudo, é interrompida quando o texto relata que 70 homens de Bet-Semes são mortos pelo Senhor, por olharem desrespeitosamente para dentro da arca, reforçando mais uma vez que a santidade de Deus é inegociável e letal quando profanada. Por fim, no capítulo 7 de 1 Samuel, a arca é levada para a casa de Abinadab, em Quiriate-Jearim, onde permanece por 20 anos. Durante todo esse tempo, a nação chora e busca ao Senhor. É neste momento de luto e quebrantamento que Samuel assume plenamente sua liderança como juiz e profeta. Ele convoca o povo ao arrependimento genuíno, ordenando que abandonem os ídolos e sirvam somente ao Senhor. A nação se reúne em Mispá para jejuar e confessar seus pecados. Os filisteus, sabendo do grande ajuntamento, marcham para atacar. Mas agora, em vez de confiarem cegamente em um objeto sagrado, os israelitas pedem que Samuel clame a Deus. O Senhor responde com um grande estrondo de trovão que aterroriza e confunde os inimigos, concedendo a Israel uma vitória retumbante. O bloco se encerra com Samuel erguendo uma pedra memorial chamada Ebenezer, declarando que até ali o Senhor os ajudara, estabelecendo uma paz que duraria por todos os dias de sua liderança. A paz conquistada em Mispá durou enquanto Samuel julgava ativamente a nação, mas o tempo implacável logo trouxe um novo e definitivo desafio político e espiritual para Israel. Ao chegarmos aos capítulos 8 a 10 do livro de 1 Samuel, o cenário inicial nos mostra que o profeta envelheceu. Como era de costume, ele tenta preparar seus filhos, Joel e Abias, para sucedê-lo como juízes na região de Berseba. Contudo, a história ameaça se repetir de forma trágica. Assim como os filhos de Eli, os filhos de Samuel não andam nos caminhos de seu pai. Eles se desviam em busca de lucros desonestos, aceitam subornos e pervertem a justiça. Diante dessa corrupção ameaçadora na liderança, os anciãos de todo o Israel se reúnem e marcham até a cidade de Ramá para confrontar Samuel. A exigência deles é direta e inegociável. Eles pedem que Samuel constitua sobre eles um rei para que o julgue, justificando o desejo de serem como todas as outras nações ao redor. O texto destaca que essa exigência desagrada profundamente a Samuel. Ele busca o Senhor em oração e a resposta divina revela o verdadeiro peso do que estava acontecendo. Deus diz a Samuel para atender ao pedido do povo, esclarecendo que não era a liderança do velho profeta que estava sendo rejeitada, mas a própria soberania divina. A exigência de Israel por um rei humano não representava apenas uma reforma administrativa ou uma transição política-militar, mas uma profunda ruptura teológica. Desde a libertação do Egito, a nação funcionava como uma teocracia, sendo governada de forma direta e exclusiva pelo próprio Deus, que levantava libertadores temporários em épocas de crise. Ao pedirem um monarca permanente para imitar os povos pagãos vizinhos, os israelitas estavam abrindo mão da proteção da aliança sagrada, preferindo trocar a dependência de um Deus invisível pela falsa segurança de um exército centralizado e de um líder de carne e osso. Cumprindo a ordem divina, Samuel faz um duro discurso de advertência, detalhando os altos custos da monarquia.
Ele alerta que um rei tomaria os filhos de Israel para a guerra, recrutaria suas filhas para o palácio, confiscaria as melhores terras e cobraria pesados impostos sobre as colheitas e os rebanhos. Mesmo advertidos de que um dia clamariam por causa da opressão desse rei e que o Senhor não os ouviria, o povo se mantém obstinado, gritando que queriam um rei que os liderasse nas batalhas. A história avança para o capítulo 9 e a narrativa tira o foco da assembleia política para mostrar uma cena familiar comum no território da tribo de Benjamim. Somos apresentados a Saul, filho de Quis. O texto detalha sua aparência física de forma muito específica. Ele é um jovem de beleza impressionante e da altura dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Saul está em uma jornada exaustiva pelas colinas, procurando as jumentas perdidas de seu pai. É exatamente essa busca frustrada que o conduz de forma providencial até a cidade onde Samuel estava. O Senhor já havia revelado aos ouvidos de Samuel, no dia anterior, que o homem destinado a liderar Israel estava a caminho. Quando ambos se encontram, o profeta trata o jovem com honra máxima durante um banquete festivo, tranquilizando-o sobre as jumentas perdidas e insinuando que o desejo de toda a nação repousava sobre ele. Saul demonstra uma humildade genuína, recordando a Samuel que pertence à menor das tribos e à família mais insignificante. Entrando no capítulo 10 do livro de 1 Samuel, testemunhamos o rito que sela essa mudança de era. Na calada da madrugada, longe do público, Samuel derrama um frasco de óleo sobre a cabeça de Saul, declarando que o Senhor o ungiu como líder de sua herança. Para atestar a escolha divina, Samuel fornece 3 sinais proféticos extremamente detalhados que aconteceriam na viagem de volta de Saul, culminando em um encontro com um grupo de profetas, onde o Espírito do Senhor se apossaria dele. O texto relata que Deus mudou o coração de Saul e que todos os sinais se cumpriram rigorosamente naquele mesmo dia. Logo após esses eventos privados, Samuel convoca toda a nação de volta a Mispá para a escolha pública do monarca através de sorteio tribal. A tribo de Benjamim é selecionada, depois a família de Matri e, finalmente, o nome de Saul é apontado. No entanto, quando o procuram, ele não está presente. O povo precisa inquirir ao Senhor, que revela que o imponente líder estava escondido no meio da bagagem do acampamento. Eles o trazem correndo, e ao verem sua imensa estatura, que personificava exatamente a força visual que desejavam, a multidão explode em aplausos, gritando pela primeira vez: "Viva o rei!" Samuel então proclama as leis do novo reino, escreve tudo em um livro e despede a nação. Saul retorna para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros tementes a Deus, dando início oficial a uma monarquia marcada por altas expectativas e grandes sombras. A desconfiança e o silêncio que pairavam sobre a recém-inaugurada monarquia de Israel são rapidamente estilhaçados pelo som dos tambores de guerra e pelo desespero de uma cidade sitiada. Ao abrirmos o capítulo 11 do livro de 1 Samuel, o foco da narrativa se volta bruscamente para a fronteira leste, onde a cidade israelita de Jabes-Gileade se vê cercada pelo exército impiedoso de Naás, o rei dos Amonitas. Percebendo que não teriam força para resistir ao cerco, os líderes da cidade tentam negociar um tratado de rendição pacífica e servidão. No entanto, a resposta de Naás é perversa e carregada de deboche. Ele aceita o tratado, mas sob a terrível condição de vazar o olho direito de todos os habitantes da cidade, com o propósito de humilhar publicamente todo o Israel. A exigência de arrancar o olho direito não era apenas uma tortura sádica para causar dor, mas sim uma manobra militar calculada da antiguidade. Em combate, o soldado usava o escudo com a mão esquerda, cobrindo o lado esquerdo de seu rosto e corpo,
dependendo inteiramente do olho direito para enxergar o inimigo e para mirar com lanças e flechas. Ao cegar o olho direito dos homens de Jabes de Gileade, Naás garantia que eles nunca mais pudessem se rebelar ou formar um exército funcional, impondo uma vergonha e fraqueza militar permanente àquela região. Diante dessa ameaça atroz, os anciãos pedem um prazo de 7 dias para buscar socorro no restante do país. E Naás, em sua extrema arrogância, permite a busca acreditando que ninguém viria ao resgate. Quando os mensageiros chegam a Gibeá e contam a tragédia, a cidade inteira desaba em prantos. A narrativa visual do texto foca em Saul, que ainda vivia uma rotina comum, voltando do campo atrás de seus bois. Ao saber do motivo do choro generalizado, a Escritura descreve que o Espírito de Deus se apossa de Saul com grande poder, e uma ira justa e santa inflama o seu coração. Em uma atitude de liderança implacável que Israel jamais havia presenciado, ele corta os seus próprios bois em pedaços e os envia por todo o território de Israel com um ultimato direto. Quem não marchasse atrás de Saul e de Samuel teria seus rebanhos tratados exatamente da mesma forma. O terror do Senhor cai sobre o povo, e um exército colossal de 330 mil homens se reúne instantaneamente como um só corpo. Ainda no capítulo 11, o texto acompanha Saul, organizando as tropas em 3 grandes companhias. Ele marcha sorrateiramente durante a madrugada e invade o acampamento amonita na vigília da manhã. O ataque é fulminante e devastador, esmagando os inimigos com tamanha violência que o relato diz que não restaram nem mesmo 2 amonitas juntos. A vitória é tão esmagadora que o povo, em estado de euforia com a força militar de seu novo monarca, exige executar os israelitas que haviam duvidado de Saul no dia de sua escolha. Mas Saul, vivendo o auge do seu potencial e provando ter nobreza de caráter, impede a matança. Ele declara firmemente que nenhum homem seria morto naquele dia, pois o próprio Deus havia operado a salvação de Israel. Aproveitando o fervor nacional desse triunfo histórico, Samuel convoca toda a nação para Gilgal, a fim de renovar e consolidar o reino publicamente. Avançando para o capítulo 12 de 1 Samuel, o clima efusivo de celebração dá lugar a um tribunal espiritual e solene. O idoso profeta Samuel levanta-se diante da multidão e profere o seu poderoso discurso de despedida da liderança civil de Israel. Ele começa desafiando o povo a testemunhar contra ele perante o rei. Samuel pergunta se alguma vez tomou o boi ou o jumento de alguém, se fraudou, oprimiu ou aceitou suborno para fechar os olhos diante da justiça. A nação responde em uníssono, atestando a integridade irrepreensível de toda a sua trajetória. Com sua autoridade moral confirmada, Samuel passa a contar a história da fidelidade de Deus, lembrando-os dos grandes livramentos desde o Egito até os juízes, para então aplicar um golpe certeiro em suas consciências. Samuel expõe a verdade crua dos acontecimentos recentes. Ao verem a aproximação de Naás, em vez de clamarem ao Deus que os resgatava, eles se acovardaram e exigiram um monarca humano, rejeitando o reinado do Senhor. Para provar o peso desse pecado e confirmar que Deus falava através dele, Samuel clama ao céu. O dia limpo e quente da época da colheita do trigo é subitamente rasgado por trovões fortíssimos e chuvas torrenciais, um fenômeno meteorológico aterrorizante e impossível para aquela estação do ano. O povo entra em pânico, reconhece finalmente sua maldade em pedir um rei e implora que Samuel ore para que não morram fulminados pelo juízo divino. A conclusão do capítulo 12 mostra a resposta pastoral e firme do último juiz. Samuel consola a nação, dizendo para não temerem, pois o Senhor não os abandonaria por causa do seu grande nome. No entanto, ele dita a regra de ouro que definirá o futuro de Israel a partir daquele instante.
Se o rei e o povo temerem a Deus e o servirem fielmente, tudo irá bem. Mas se forem rebeldes, a mão do Senhor será contra eles, e ambos, nação e monarca, perecerão. A transição está completa, e a monarquia nasce sob a sombra de um ultimato irrevogável. A sombra de um reinado falho rapidamente encobriu as vitórias iniciais, revelando que a maior ameaça a Israel não estava nos exércitos inimigos, mas no coração do seu próprio monarca. Avançando para o capítulo 13 do livro de 1 Samuel, o cenário pacífico desaparece e somos lançados no meio de uma crise militar sufocante. Jonatas, filho de Saul, ataca uma guarnição filisteia, provocando a fúria imediata do império inimigo. Os filisteus reúnem um exército colossal com carros, cavalos e soldados tão numerosos quanto a areia da praia, acampando em Micmas. O terror toma conta de Israel de forma humilhante. O texto descreve os soldados israelitas desertando em massa, escondendo-se apavorados em cavernas, buracos, rochedos e cisternas. Saul está em Gilgal, com os poucos homens que restaram tremendo de medo, aguardando a chegada de Samuel, que havia marcado um prazo de 7 dias para vir e oferecer sacrifícios antes da batalha. O 7º dia chega, mas Samuel não aparece. Vendo seu exército se dispersar e a pressão inimiga aumentar, o rei cede ao desespero em vez de confiar na palavra profética. Ele exige que lhe tragam o holocausto, e ele mesmo acende e oferece o sacrifício. Assim que termina, Samuel chega ao acampamento. O profeta confronta Saul duramente e o rei tenta se justificar, culpando o atraso de Samuel, a debandada do povo e a ameaça filisteia. A atitude de Saul parece justificável sob uma ótica militar e pragmática de liderança em tempos de crise. Mas no antigo Israel, os papéis de rei civil e sacerdote religioso eram estritamente separados por Deus para impedir que um único homem concentrasse todo o poder, evitando a tirania que era comum às nações vizinhas. Ao usurpar a função sacerdotal por pura conveniência política e medo de perder suas tropas, Saul quebrou um limite sagrado imposto pelo Senhor, demonstrando que não confiava e nem se via como subordinado à vontade de Deus. A sentença de Samuel é imediata. Por ter agido de forma tola e desobedecido, o reino de Saul não seria duradouro, e o Senhor já havia buscado para si um homem segundo o seu próprio coração. A narrativa flui para o capítulo 14 de 1 Samuel, onde o declínio espiritual e mental do rei torna-se cada vez mais evidente. Enquanto seu filho Jonatas, movido por imensa fé na ação de Deus, ataca sozinho um posto filisteu e deflagra um pânico sobrenatural no acampamento inimigo, Saul toma decisões impulsivas e irracionais. Ele impõe um jejum demente sobre as tropas no meio de um combate exaustivo, ameaçando de morte quem comesse qualquer coisa antes do fim do dia. Jonatas, sem saber do juramento, come um pouco de mel silvestre com a ponta de sua vara, e Saul quase executa o próprio filho, que era o herói daquela grande vitória, sendo impedido apenas pela revolta contundente de seus soldados. A instabilidade temperamental e a vaidade do monarca preparavam o palco escuro para o seu colapso final. Chegamos então ao capítulo 15 do livro de 1 Samuel, o clímax da rebelião e o ponto de ruptura definitivo. O profeta Samuel traz uma ordem expressa de Deus para Saul. O rei deve marchar contra os amalequitas e aplicar a lei do extermínio total, não poupando vidas humanas nem os rebanhos, atuando como o juízo histórico de Deus pelas atrocidades que a nação de Amaleque cometeu contra Israel durante a saída do Egito. Saul convoca o exército, ataca e vence os amalequitas desde Avilá até Sur. No entanto, em direta desobediência à ordem divina,
O rei poupa a vida de Agag, rei dos inimigos, e preserva intencionalmente o que havia de melhor das ovelhas, dos bois e dos bezerros rechonchudos, destruindo com a espada apenas os animais doentes e sem valor comercial. O texto revela a profunda tristeza de Deus, que declara a Samuel o seu pesar por ter constituído Saul como monarca. O idoso profeta passa a noite inteira clamando angustiado e na manhã seguinte sobe ao encontro do rei. Saul o recebe com extremo cinismo e um sorriso no rosto, declarando em voz alta ter cumprido plenamente a ordem do Senhor. Mas Samuel interrompe o falso triunfo com uma pergunta cortante ao ouvir o mugido dos bois e o balido das ovelhas no acampamento. Exposto, Saul repete o padrão covarde de Gilgal e recusa-se a assumir sua culpa. Ele joga a responsabilidade sobre seus soldados, alegando que a tropa poupou o melhor do gado com a suposta intenção religiosa de oferecer sacrifícios suntuosos a Deus. Essa desculpa revela a completa cegueira espiritual do rei. Saul passou a acreditar que os rituais externos e as ofertas grandiosas poderiam encobrir a desobediência moral de seu coração, agindo como se o Deus Santo pudesse ser comprado ou subornado com os despojos ilícitos de uma guerra. Ele tentou usar o vocabulário e o formato da religião para camuflar a ganância, o orgulho de exibir o rei inimigo como troféu e a falta de reverência de suas tropas. É neste cenário de tensão que Samuel profere uma das sentenças mais afiadas e essenciais de toda a Escritura. Ele diz ao rei que obedecer à voz do Senhor é infinitamente melhor do que oferecer o mais rico sacrifício, e que a rebelião obstinada é um pecado tão repugnante quanto a feitiçaria e a idolatria. O veredito bate como um martelo sobre o primeiro trono de Israel. Visto que Saul rejeitou a palavra do Senhor, o próprio Deus o rejeitou definitivamente de ser rei. Desesperado, não pelo horror de seu pecado, mas pelo medo visceral de perder sua imagem pública e o respeito de seus homens, Saul se vira e agarra com força a borda da capa de Samuel. O tecido da capa se rasga nas mãos do rei. O profeta para e aproveita a cena física como um último sinal profético, afirmando categoricamente que o Senhor rasgara naquele exato dia o reino de Israel de suas mãos, entregando-o a um próximo que era melhor do que ele. Samuel então exige que lhe tragam Agag. Executa ele mesmo o rei amalequita perante o Senhor para cumprir a ordem original, vira as costas e volta para Ramá. O texto encerra o relato de maneira melancólica, registrando que o profeta nunca mais desceu para ver Saul até o dia de sua morte, embora passasse o resto de seus dias chorando de luto por ele. A rejeição irrevogável de Saul abriu um perigoso vácuo espiritual sobre o trono de Israel, mas o Senhor não deixaria sua nação refém do declínio de um líder desobediente. Ao abrirmos os capítulos 16 e 17 do livro de 1 Samuel, o cenário se afasta bruscamente da corte e nos leva ao silêncio das colinas poeirentas de Belém. Deus interrompe o luto do idoso Samuel e o envia à casa de um homem chamado Jessé, levando um chifre de carneiro cheio de óleo sagrado. Temendo a fúria e a paranoia crescentes do monarca rejeitado, o profeta disfarça sua viagem como uma simples visita para oferecer sacrifícios locais. Chegando em Belém, os filhos mais velhos de Jessé são apresentados um a um. Quando Eliabe, o primogênito alto e de forte presença, entra no recinto, Samuel tem a absoluta certeza de que encontrou o próximo ungido. Mas a resposta de Deus quebra para sempre o padrão humano de liderança que havia justificado a escolha de Saul. O Senhor adverte Samuel para não atentar para a aparência ou para a imponente estatura de Eliabe, estabelecendo o princípio definitivo de que o homem vê o que está diante dos olhos. Mas o Senhor
sonda o coração. Na cultura bélica do Oriente Antigo, o porte físico e a força brutal eram os requisitos fundamentais para que um homem comandasse exércitos. Mas Deus buscava uma obediência interna inquebrável, provando que as qualificações do céu operam em completa oposição à lógica militar e humana. 7 filhos passam perante o profeta, e o Senhor não escolhe nenhum deles. Intrigado, Samuel pergunta a Jessé se não há mais ninguém. Quase como uma reflexão esquecida, o pai menciona que falta o caçula, que estava no campo aberto, apacentando o rebanho da família. Quando Davi é trazido, um jovem ruivo, de belos olhos e boa aparência, a voz de Deus ordena imediatamente que Samuel o unja. Naquele ambiente fechado, longe dos olhos de toda a nação, o óleo escorre sobre a cabeça do pastor de ovelhas, e a partir daquele exato momento, o Espírito do Senhor se apossa de Davi com grande poder. O texto cria um contraste imediato e sombrio ao revelar que, simultaneamente, o Espírito de Deus se retirou de Saul, e um espírito maligno passou a aterrorizar o monarca com pesadelos e ataques de loucura. Para acalmar as crises de fúria e depressão do rei, os conselheiros do palácio sugerem a contratação de um músico habilidoso. Ironicamente, a providência silenciosa de Deus faz com que o jovem pastor recém-ungido seja recrutado para dentro da própria corte que ele governará. Davi dedilha as cordas de sua harpa, o ambiente se acalma, o espírito mau se retira e Saul, completamente alheio ao fato de que estava acolhendo seu sucessor escolhido por Deus, afeiçoa-se profundamente ao rapaz. A história então avança de forma vertiginosa para o capítulo 17 de 1 Samuel, explodindo no meio de um dos conflitos visuais mais famosos e dramáticos da antiguidade. Os exércitos filisteus e israelitas encontram-se acampados frente a frente nas encostas do vale de Elá, separados apenas por um desfiladeiro raso. Durante 40 dias consecutivos, um campeão de guerra filisteu chamado Golias, medindo quase 3 metros de altura, coberto por uma intransponível armadura de escamas de bronze e empunhando uma lança monstruosa, desce ao meio do vale. Ele lança um desafio assustador para um duelo mortal, zombando abertamente das tropas de Israel e de seu Deus. O relato exibe a humilhação do povo em detalhes cortantes. O rei Saul, que outrora fora escolhido exatamente por sua estatura para lutar e proteger a nação, agora se encontra encolhido e apavorado dentro de sua tenda junto com seus generais. A mudança de cena foca novamente em Davi, que havia retornado aos campos para cuidar das ovelhas. Ele é enviado por seu pai até as trincheiras para levar suprimentos de pães e grãos tostados aos seus irmãos mais velhos, que compunham o exército. Ao pisar na linha de batalha, Davi escuta pessoalmente o urro de Golias e testemunha o pânico covarde de sua própria nação. Enquanto seu irmão mais velho tenta enxotá-lo com palavras duras e invejosas, o jovem não recua. Ele se enche de profunda indignação, perguntando quem era aquele estrangeiro incircunciso para ousar afrontar os exércitos do Deus vivo. As palavras audaciosas de Davi chegam até Saul, que o convoca imediatamente. O jovem se oferece para ir ao combate, testemunhando como o Senhor já o havia livrado das garras de leões e ursos no deserto. O rei tenta desesperadamente vesti-lo com sua própria e pesada armadura real, mas o pastor mal consegue dar um passo. Davi rejeita o equipamento, evidenciando de forma visual que o livramento não viria pelos métodos estagnados do reinado rejeitado. Ele caminha em direção ao vale hostil, vestindo apenas sua túnica comum, segurando seu cajado, uma funda de couro artesanal e 5 pedras lisas que colheu no ribeiro. O duelo que se segue transcende o embate de forças físicas e se configura como um choque abertamente teológico.
O gigante amaldiçoa Davi em nome de seus deuses falsos, depositando sua arrogância cega na espessura de seu bronze e no alcance de sua lança, que representavam o ápice absoluto da engenharia armamentista da época. Davi rebate com força letal, declarando que vai ao combate no nome do Senhor dos Exércitos, deixando cravado na narrativa que a salvação de Israel jamais dependeu de espadas largas ou escudos pesados, mas exclusivamente do poder de Deus, que entrega as batalhas usando instrumentos improváveis para esmagar a soberba das nações. Correndo velozmente em direção ao gigante chocado, o jovem coloca uma única pedra na funda e a arremessa com força devastadora. A pedra penetra na testa do guerreiro e afunda no osso de seu crânio, fazendo com que a montanha de bronze desabe de bruços no pó do vale com um baque estrondoso. Sem carregar nenhuma espada nas mãos, o pastor corre até o corpo tombado, arranca a espada do próprio gigante da bainha imensa e corta a cabeça do filisteu, erguendo o troféu ensanguentado à vista dos dois exércitos. Vendo seu herói invencível executado de forma humilhante, o pânico toma conta do acampamento inimigo, que foge em desespero total. As tropas de Israel despertam de sua paralisia, perseguem os filisteus até os portões de Gate e Ecrom e consolidam uma vitória épica que carimba definitivamente o nome do filho de Jessé na história do país. A glória conquistada no vale de Elá não trouxe paz duradoura, mas acendeu o estopim de uma perseguição implacável nos corredores sombrios do palácio. Ao entrarmos nos capítulos 18 a 20 do livro de 1 Samuel, o cenário festivo da vitória sobre o gigante rapidamente se converte em um ambiente de sufocante terror psicológico. A narrativa do capítulo 18 nos mostra os exércitos retornando do campo de batalha e as mulheres de todas as cidades de Israel saindo às ruas com tambores para celebrar. Elas cantam uma música que sela o destino da relação entre o monarca e seu jovem guerreiro. Saul matou seus milhares, mas Davi os seus dezenas de milhares. Ao ouvir essa exaltação, a ira e a paranoia tomam o coração do rei, que percebe imediatamente que a única coisa que faltava àquele pastor era o próprio reino. No dia seguinte, o espírito maligno volta a atormentar o monarca em sua casa. Enquanto Davi dedilha a harpa para acalmá-lo, como sempre fazia, Saul empunha uma lança e a atira com fúria, tentando cravar o jovem na parede. Davi desvia por 2 vezes e escapa da morte. Vendo que não conseguiu matá-lo com as próprias mãos, o rei o afasta da corte, rebaixando-o a comandante de 1000 homens no exército, com a esperança silenciosa de que ele caísse em combate. Porém, o Senhor está com Davi, que prospera e age com imensa sabedoria em todas as suas campanhas, conquistando ainda mais o amor de todo o Israel. O texto descreve que Saul passa a usar sua própria família como armadilha. Ele descobre que sua filha Mical ama o jovem e oferece a mão da moça em casamento, exigindo como dote 100 prepúcios de filisteus. O plano era óbvio, enviar Davi a uma missão suicida. Mas Davi vai ao combate e traz 200 prepúcios, e Saul é forçado a lhe dar a filha. A inveja de Saul não era apenas um ciúme humano e passageiro por causa da popularidade do guerreiro, mas a constatação aterradora de que a presença e o favor do Senhor haviam sido transferidos definitivamente para Davi. Na mente de Saul, que via o reino como uma propriedade pessoal intransferível, a ascensão vertiginosa daquele rapaz representava a destruição de sua própria dinastia. Essa constatação o levou à loucura, fazendo com que ele tentasse assassinar covardemente o homem que trouxera salvação à coroa, mascarando suas intenções homicidas debaixo de perigosas ordens militares para que o sangue não estivesse em suas mãos. O ódio do monarca transborda no capítulo 19.
Saul deixa de lado as armadilhas ocultas e dá uma ordem clara e direta a todos os seus servos e ao seu filho Jonatas. Davi deve ser executado. Ocorre, porém, que Jonatas havia feito uma profunda aliança de lealdade com Davi após a morte de Golias, amando-o como a sua própria alma. Jonatas intercede corajosamente perante seu pai, lembrando-o de que Davi arriscou a vida pela nação, e Saul jura não matá-lo. A paz dura pouco. Uma nova guerra estoura. Davi conquista outra grande vitória, e a inveja volta a dominar o rei. Em um novo ataque dentro da sala do trono, Saul arremessa a lança novamente, mas Davi foge durante a noite para sua casa. Saul envia assassinos para cercar a residência, mas Mical, a esposa de Davi, o ajuda a descer pela janela, colocando uma estátua na cama coberta de pelos de cabra para enganar os guardas e dar tempo para a fuga. O jovem foge para a cidade de Ramá, buscando refúgio junto ao idoso profeta Samuel. Saul envia 3 grupos de mensageiros para capturá-lo. Mas ao se depararem com o ajuntamento de profetas, o Espírito de Deus se apossou de todos eles, que começaram a profetizar. O próprio Saul viaja a Ramá e também é dominado pelo Espírito, tirando suas vestes reais e caindo paralisado perante Samuel, provando mais uma vez que nenhum rei pode lutar contra o propósito soberano do Senhor. A narrativa culmina de forma comovente no capítulo 20. Davi foge de Ramá, encontra-se secretamente com Jonatas no campo e questiona em prantos qual era o seu crime para que o rei buscasse tanto o seu sangue. Jonatas se recusa a acreditar que seu pai tentaria matá-lo sem avisá-lo. Os 2 amigos arquitetam então um plano engenhoso. Davi faltaria intencionalmente ao banquete da lua nova. Se Saul aceitasse a desculpa de sua ausência, haveria paz. Se explodisse em ira, a sentença de morte seria inegável. Durante o banquete, Saul percebe a cadeira vazia de Davi e, ao ouvir a explicação de Jonatas, entra em estado de fúria absoluta. O rei ofende o próprio filho brutalmente e atira a lança contra ele para feri-lo, deixando claro em gritos que Jonatas nunca herdaria o trono enquanto o filho de Jessé vivesse. Na manhã seguinte, Jonatas vai ao campo e atira as flechas combinadas para dar o sinal de perigo a Davi. Após o servo se afastar recolhendo as armas, Davi sai de seu esconderijo. O texto descreve os 2 amigos se prostrando, abraçando-se e chorando copiosamente, até que o choro de Davi supera o de Jonatas. O príncipe o despede em paz, reafirmando o juramento de fidelidade entre as 2 casas para sempre. Davi vira as costas e parte, abandonando o palácio, o respeito militar e a vida que conhecia. O longo e sofrido exílio do verdadeiro rei de Israel começava debaixo da poeira da perseguição e do luto de uma amizade partida. O exílio solitário e doloroso forçou Davi a abandonar a corte e o lançou na poeira de um caminho imprevisível, transformando as montanhas áridas de Israel em sua grande forja de caráter. Ao entrarmos nos capítulos 21 a 24 do livro de 1 Samuel, acompanhamos os passos desesperados de um homem caçado implacavelmente pelo próprio monarca. No capítulo 21, a fuga leva Davi primeiramente à cidade sacerdotal de Nob. Exausto, com fome e desarmado, ele se apresenta ao sacerdote Aimeleque, escondendo o verdadeiro motivo de sua jornada e afirmando estar em uma missão secreta do rei. Davi pede provisões. O sacerdote, sem alternativas comuns, entrega-lhe os pães sagrados da proposição e a espada do gigante Golias, que estava ali guardada como um memorial. Sabendo que estava perigosamente perto de Saul, Davi foge para o território inimigo de Gate. Ao ser reconhecido pelos oficiais do rei filisteu como o lendário herói de Israel, ele utiliza uma estratégia astuta de sobrevivência. Davi simula insanidade, arranhando as portas da cidade e deixando a saliva escorrer pela barba.
até que o rei o expulsa com total desprezo. A narrativa avança para o capítulo 22, revelando a formação silenciosa do inusitado exército de Davi na caverna de Adulão. Ao saberem de seu refúgio, seus familiares e todo tipo de homens marginalizados descem para encontrá-lo. Os endividados, os oprimidos e os amargurados de espírito se reúnem ao seu redor, formando uma milícia irregular de cerca de 400 homens. Enquanto Davi consolida sua liderança no deserto, a paranoia de Saul atinge seu ápice de crueldade dentro do palácio. Um espião edomita chamado Doeg relata ao rei que os sacerdotes de Nob haviam ajudado Davi. Cego pelo ódio e acusando a todos de traição, Saul manda trazer a família sacerdotal. A ordem seguinte do monarca expõe o colapso moral absoluto do seu reinado. Saul ordena que seus guardas de confiança executem os sacerdotes do Senhor, mas os soldados de Israel recusam-se firmemente a levantar a mão contra os ungidos. É Doeg, o estrangeiro, quem executa o massacre por ordem do rei, assassinando 85 sacerdotes e aniquilando homens, mulheres, crianças e os rebanhos da cidade. O monarca que havia sido condenado por poupar a vida do rei dos amalequitas inimigos, agora usava a lei do extermínio para massacrar os próprios servos de Deus, agindo como um tirano dominado pelo terror de perder o controle de sua coroa. Apenas Abiatar escapa da matança levando o éfode e juntando-se a Davi. Mergulhando no capítulo 23 de 1 Samuel, vemos que Davi, mesmo sendo caçado, não deixa de agir como o verdadeiro protetor da nação. Ao descobrir que os filisteus saqueavam a cidade israelita de Keila, ele consulta ao Senhor, ataca os inimigos e liberta o povo. Quando Saul marcha contra a cidade para encurralá-lo, Deus adverte Davi de que os cidadãos de Keila, temendo por suas vidas, o trairiam e o entregariam ao rei. Davi e seus homens recuam pelas fortalezas do deserto de Zife. Nesse cenário isolado, Jonatas arrisca sua vida para ir secretamente ao encontro de Davi no bosque, fortalecendo a fé de seu amigo em Deus e reconhecendo abertamente que Davi seria o rei de Israel. Logo em seguida, a perseguição atinge um grau sufocante quando os moradores de Zife denunciam a posição de Davi a Saul. O exército real quase fecha o cerco ao redor da montanha, sendo forçado a recuar no último momento apenas porque mensageiros trazem a notícia urgente de uma nova invasão filisteia em Israel. Chegando finalmente ao clímax do capítulo 24, a caçada recomeça entre os penhascos áridos de En-Gedi. Saul avança com 3.000 soldados de elite. Em um evento providencial, o rei precisa aliviar-se e entra sozinho exatamente na grande caverna escura onde Davi e seus soldados se escondiam nos fundos. No escuro, os homens sussurram animados, afirmando a Davi que o Senhor havia finalmente entregado seu inimigo nas mãos dele. Davi se levanta em silêncio com a espada na mão, mas ao invés de degolar o rei vulnerável, ele corta apenas um pedaço do manto de Saul. A narrativa informa que o simples ato de cortar a capa pesou em sua consciência. Ele repreende seus soldados, declarando firmemente que jamais estenderia as mãos contra o rei, pois ele ainda era o ungido do Senhor. Saul sai da caverna sem perceber o perigo que correu, e Davi o segue. Prostrando-se com o rosto no pó, Davi grita e exibe o pedaço da capa, provando de forma esmagadora que nunca planejou traição alguma, pois teve a vida do monarca sob a lâmina e escolheu a misericórdia. O impacto da nobreza de Davi despedaça o ódio do rei. Saul chora em voz alta. Reconhece publicamente que Davi é muito mais justo do que ele e confessa que o futuro de Israel está inegavelmente naquelas mãos. Após um juramento de paz, o rei volta para o palácio, mas Davi, consciente da instabilidade mortal de Saul, sobe para os penhascos da fortaleza.
A coroa poderia ser tomada à força na caverna, mas o coração do pastor preferiu aguardar o tempo exato do Senhor. A grandiosidade demonstrada por Davi ao poupar o monarca na caverna não o tornou imune às falhas humanas, e a tensão contínua da vida no deserto logo o empurraria para o limite perigoso de sua própria exaustão. Ao voltarmos nossa atenção para os capítulos 25 a 27 do livro de 1 Samuel, o texto marca o encerramento de uma era com uma nota de luto nacional profundo. O capítulo 25 inicia com o anúncio de que o idoso profeta Samuel morreu. Todo Israel se reúne para pranteá-lo em Ramá, e com a perda de sua grande figura de referência espiritual e apoio moral, Davi afasta-se ainda mais da civilização, descendo para as terras áridas do deserto de Parã. Nesse cenário de vulnerabilidade constante, a história introduz um proprietário de terras extremamente rico chamado Nabal, que realizava a tosquia de suas ovelhas na região do Carmelo. O texto traça um contraste imediato. Nabal é descrito como um homem duro, insensato e maligno em suas atitudes, enquanto sua esposa, Abigail, é retratada como uma mulher sensata e de bela aparência. Durante as festividades da Tosquia, que culturalmente exigiam generosidade e compartilhamento, Davi envia 10 de seus jovens a Nabal. Eles pedem educadamente algumas provisões, lembrando que as tropas de Davi haviam protegido os pastores e rebanhos do homem rico contra saqueadores nas perigosas rotas do deserto. Nabal, no entanto, profere um insulto cortante. Ele recusa-se a oferecer qualquer alimento e humilha Davi, tratando-o publicamente como um mero escravo fugitivo que havia se rebelado contra seu senhor. Ao ouvir o relato de seus mensageiros, o homem que havia controlado sua ira perante o rei ungido explode de fúria. Davi ordena que 400 de seus guerreiros empunhem as espadas e marcha rapidamente com o objetivo implacável de aniquilar todos os homens da casa de Nabal antes do amanhecer. A atitude repentina de Davi em decidir massacrar uma família inteira por causa de um insulto revela o imenso perigo do esgotamento emocional causado pelos anos de perseguição ininterrupta. Ele, que outrora havia poupado a vida do maior inimigo de Israel por temor a Deus, estava prestes a derramar sangue inocente por puro orgulho ferido e vingança pessoal. A cena desmistifica a figura do herói inabalável e humaniza Davi, evidenciando que sua retidão dependia da intervenção constante da misericórdia divina para refreá-lo, pois, se levasse a matança adiante, arruinaria a legitimidade moral e a justiça do seu futuro reinado. A tragédia sangrenta só é contida pela ação perspicaz e providencial de Abigail. Avisada por um servo assustado sobre o perigo, ela prepara rapidamente jumentos carregados com pães, ovelhas preparadas, vinho e frutas, e intercepta o exército em marcha no desfiladeiro. Prostrando-se com o rosto no pó, ela assume a culpa pela tolice de seu marido e, com brilhante sabedoria profética, argumenta que o Senhor estava impedindo Davi de fazer justiça com as próprias mãos. Abigail declara de forma incisiva que Deus estabelecerá uma dinastia firme para Davi e pede que ele não carregue o remorso de uma carnificina inútil. Davi percebe que foi o próprio Deus quem a enviou ao seu encontro, abençoa a sabedoria da mulher, aceita as provisões e manda que suas tropas recuem pacificamente. A narrativa registra que cerca de 10 dias depois, Nabal sofre um ataque fulminante do Senhor e morre, o que leva Davi a enviar mensageiros e tomar a viúva Abigail como sua esposa. Avançando pelas páginas até o capítulo 26 de 1 Samuel, o cenário volta a ser de pura caçada militar. Os moradores de Zif denunciam mais uma vez o esconderijo do herói foragido. E Saul, abandonando todas as suas antigas lágrimas de reconciliação,
desce ao deserto de Zif com sua tropa de elite de 3.000 soldados. Durante a madrugada sombria, Davi e seu sobrinho Abisai invadem furtivamente o acampamento real, chegando exatamente ao centro do círculo bélico, onde Saul dorme profundamente, com sua lança fincada no chão. Abisai pede permissão urgente para cravar a lança no rei com um único e silencioso golpe. Mas Davi segura a mão de seu guerreiro de forma irredutível. Ele reafirma categoricamente o princípio sagrado de que a vida do monarca ungido pertence ao tempo e à justiça de Deus, levando consigo apenas a lança e o jarro de água de Saul. Já posicionado a uma distância segura no topo da montanha oposta, Davi acorda todo o acampamento inimigo com seus gritos, repreende duramente o general Abner por falhar em proteger o rei e exibe os objetos tomados. Saul, ao reconhecer a voz de Davi e as provas materiais de sua inocência, declara sua própria loucura publicamente, mas Davi, plenamente ciente da instabilidade psicológica letal do rei, segue seu caminho sem confiar na trégua. O peso sufocante de viver com um alvo nas costas explode no capítulo 27. O relato bíblico expõe o diálogo interno angustiante de Davi, que conclui pesaroso em seu coração que um dia pereceria inevitavelmente pelas mãos do monarca de Israel. Vencido pela exaustão e pela total ausência de um refúgio seguro em seu próprio país, Davi toma a decisão mais drástica de toda a sua fuga. Atravessa a fronteira com seus 600 homens e famílias, buscando asilo político exatamente em Gate, a capital do Império Filisteu. O rei inimigo Aquis entrega-lhe a cidade fortificada de Ziclag como base. A partir desse dia, Davi mergulha em um período de tensa ambiguidade estratégica. Ele realiza ataques implacáveis contra as antigas tribos nômades inimigas de Israel na região sul do deserto, aniquilando a todos para não deixar testemunhas, mas mente sistematicamente a Aquis, reportando que havia atacado vilarejos judaicos. O engano perfeito cimenta a confiança total do rei filisteu, encerrando esta etapa da história de Davi em extremo isolamento moral, caminhando no fio da navalha para sobreviver sob as asas do grande inimigo de Israel. O ardil de Davi para sobreviver em território filisteu coincidiu com o momento mais sombrio e desesperador de toda a história do primeiro rei de Israel. Ao adentrarmos nos capítulos 28 a 31 do livro de 1 Samuel, o cenário se divide entre o mergulho absoluto de um monarca nas trevas espirituais e a iminência de um colapso nacional sem precedentes. No capítulo 28, os exércitos filisteus reúnem todas as suas forças para a guerra e acampam em Sunem, enquanto Saul ajunta as tropas de Israel nas encostas do Monte Gilboa. Ao ver o imenso acampamento inimigo, o rei é tomado por um pavor incontrolável. Ele tenta desesperadamente consultar ao Senhor, mas os céus estão de chumbo. Deus não lhe responde nem por sonhos, nem pelo urim sagrado dos sacerdotes, nem por profetas. Samuel está morto e o silêncio divino esmaga a alma de Saul. Em um ato de total apostasia, o rei que outrora havia expulsado os feiticeiros de Israel, agora se disfarça na calada da noite e viaja até a cidade de Endor para consultar uma necromante, pedindo que ela traga o espírito de Samuel do mundo dos mortos. A aparição de Samuel através de uma médium tem gerado profundos debates, mas a narrativa bíblica foca em demonstrar que este evento ocorreu sob a permissão soberana e excepcional de Deus para proferir o juízo final sobre Saul, e não pelo poder do ocultismo. A própria necromante dá um grito de pavor ao ver a figura subir da terra, evidenciando que a aparição não era o resultado de seus truques habituais ou invocações falsas, mas uma intervenção divina real e aterrorizante para sentenciar o rei rebelde e anunciar o seu fim. A mensagem de Samuel soa como um golpe letal vindo do além,
O Senhor se tornou inimigo de Saul, rasgou o reino de suas mãos para entregá-lo a Davi, e no dia seguinte o monarca e seus filhos estariam mortos junto com a derrota do exército de Israel. Saul desaba no chão, completamente sem forças, engolido pelo pavor e pelo peso de sua própria ruína. A narrativa salta para o capítulo 29, mudando a câmera para o outro lado do conflito militar, onde a providência silenciosa de Deus age para proteger Davi de um desastre moral. Os filisteus marcham para a guerra e Davi está na retaguarda do exército inimigo, acompanhando o rei Aquis. Contudo, os comandantes filisteus reconhecem o herói israelita e, temendo uma traição no meio do combate, exigem sua expulsão imediata das tropas. Aquis se desculpa e manda o jovem de volta para sua base. Assim, Deus impede que Davi derrame o sangue de seus próprios irmãos israelitas ou que ajude os filisteus a destruírem Saul. Quando Davi e seus homens retornam à cidade de Ziclag, no capítulo 30, a narrativa apresenta um novo choque. Eles encontram a cidade transformada em cinzas fumegantes. Os amalequitas haviam invadido o sul, saqueado tudo e levado como cativas todas as mulheres e crianças. O desespero toma conta dos guerreiros endurecidos pelo deserto, que choram até esgotar as forças e, dominados pela amargura, começam a falar em apedrejar seu próprio líder. No meio de sua maior crise, o texto declara que Davi se fortalece no Senhor, seu Deus. Ele pede o éfode ao sacerdote Abiatar, consulta a Deus, recebe a confirmação de que deveria perseguir os invasores e inicia uma caçada frenética. Guiados providencialmente por um escravo egípcio doente que havia sido abandonado pelos amalequitas, Davi e seus homens invadem o acampamento inimigo no crepúsculo. A vitória é esmagadora e completa. Eles resgatam intactas todas as famílias, recuperam todos os bens, sem faltar absolutamente nada, e tomam um enorme despojo, atestando a capacidade de Davi de proteger os fracos e restaurar sua nação. Enquanto essa salvação improvável acontece no sul, o livro de 1 Samuel caminha para o seu desfecho sombrio e violento no capítulo 31. A batalha no Monte Gilboa se transforma em um massacre devastador. Os israelitas fogem em desespero e tombam mortos perante as espadas dos filisteus. O inimigo avança de forma implacável e foca seu ataque na família real. Jonatas, o amigo fiel, é morto junto com seus irmãos Abinadab e Malquizua. O combate se concentra ferozmente contra Saul, e os arqueiros filisteus o atingem gravemente. Sangrando, agonizando e temendo a tortura, o monarca pede que seu escudeiro o atravesse com a espada, para evitar a humilhação nas mãos dos incircuncisos. O escudeiro, tomado pelo pânico, recusa a ordem do rei. Em um ato final de completo desespero e solidão, o próprio Saul toma sua espada, atira-se sobre ela e morre no campo de batalha, sendo imediatamente seguido pelo suicídio de seu servo. No dia seguinte, ao despojarem os mortos, os filisteus encontram o corpo de Saul, cortam-lhe a cabeça, arrancam suas armaduras para exibi-las no templo de seus deuses falsos e penduram o cadáver decapitado do rei e os corpos de seus filhos nas muralhas da cidade de Bet-San. O último lampejo de respeito e nobreza no livro vem dos guerreiros valentes de Jabes-Gileade, a mesma cidade que Saul havia salvo em sua primeira batalha. Em uma marcha noturna silenciosa, eles retiram os corpos das muralhas inimigas, queimam os restos, enterram os ossos com honra debaixo de uma tamargueira e jejuam por 7 dias em profundo luto. A primeira coroa de Israel cai na poeira e o palco da história se esvazia de forma trágica e dolorosa. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo primeiro livro de Samuel. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo:
não apenas pelo algoritmo, mas como um testemunho sincero do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de 1 Samuel. Eu quero ter um coração segundo o coração de Deus. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração de quem entende que Deus não busca aparências ou força humana, mas um coração quebrantado e obediente à sua voz. O que mais falou com você ao longo desse livro? Foi a oração silenciosa e poderosa de Ana, o contraste trágico entre o sacerdócio corrompido e a pureza do jovem Samuel, o perigo do orgulho de Saul ou a fé inabalável de Davi diante do gigante. Qual área da sua vida precisa, agora, ser entregue à soberania de Deus para que Ele reine sobre as suas decisões? Compartilhe nos comentários, pois quando você testemunha, você fortalece a sua própria fé e encoraja outros a continuarem firmes. Mas eu preciso encerrar este vídeo te dizendo a verdade mais importante de todas. O livro de 1 Samuel nos mostra uma nação desesperada por um rei visível. Eles pediram um rei forte, alto e imponente e receberam Saul, que trouxe ruína. Então, Deus ungiu Davi, um pastor humilde, para ser um rei segundo o seu próprio coração. Mas tudo isso era apenas o começo de um plano muito maior. A Bíblia inteira aponta para o verdadeiro e definitivo rei, Jesus Cristo. Davi foi um grande líder, mas era falho e limitado. Jesus é o rei eterno e perfeito. Davi derrubou Golias, mas Jesus venceu o maior de todos os gigantes, o pecado e a morte, entregando-se na cruz para ser o seu Salvador. Talvez você tenha acompanhado toda essa narrativa histórica e percebido que, assim como o povo de Israel no passado, você tem tentado governar a sua própria vida. Talvez você esteja confiando na sua própria armadura, nas suas forças, ou sendo dominado pelo medo dos gigantes que se levantam contra você. Deus não está interessado na sua aparência ou na sua força. Ele está batendo à porta do seu coração hoje. Se você ainda não conhece a Deus de forma pessoal, ou se esteve afastado e sente que precisa voltar, não adie. Este é o momento de trocar o controle da sua vida pela proteção do verdadeiro Rei. Reconheça que você precisa dele e entregue o seu caminho a Jesus Cristo. Repita essa oração comigo, com toda a sinceridade da sua alma, aí mesmo onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho e que preciso de Ti. Eu não quero mais ser o rei da minha própria história. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar e ressuscitou para me dar a vida eterna. Hoje eu abro o meu coração e Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Toma a direção da minha vida e me dá um coração segundo o Teu coração. A partir de hoje, eu sou Teu. Amém. Se você fez essa oração hoje e tomou essa decisão, escreva nos comentários: hoje o Rei Jesus assumiu o trono da minha vida. Nós queremos nos alegrar com você. Procure uma igreja cristã séria, onde a Bíblia é pregada, e continue mergulhando na palavra para crescer nessa nova caminhada. Oro para que esta jornada por 1 Samuel não termine aqui, apenas como mais um documentário assistido, mas como o marco de um profundo alinhamento espiritual na sua vida e na sua casa. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê discernimento e te conduza em verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para que a palavra alcance mais pessoas. Até o próximo vídeo do Bíblia Explicada, se Deus permitir.